Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje eu resolvi fazer um vídeo aqui pra vocês, pra deixar aqui no meu feed salvo, pra gente conversar um pouquinho sobre o conhecimento, né? Já que estamos em meio a uma crise, uma pandemia, onde todos, ou pelo menos a maioria, estão confinados, muitos agora estão aproveitando para adquirir conhecimento, né? Para se tornarem peritos na sua área, para estudarem coisas que nunca haviam estudado antes, enfim. Então eu resolvi fazer esse vídeo para vocês. Anotei alguns tópicos que eu acho bem interessante comentar por aqui. E eu gostaria de começar falando sobre o conhecimento, né? A diferença entre o conhecimento e o autoconhecimento. O que acontece? Essa diferença que eu quero abordar com vocês é o seguinte, porque o conhecimento, ele é tudo aquilo que a gente busca no externo, tá? Tudo que nos é oferecido pela sociedade, certo? Através de cursos de autoconhecimento, através de palestras, através de treinamento, através de leituras, num todo, tá? Tem tantas outras coisas. Mas acontece que também o conhecimento que a gente busca fora, ele também se dá por tudo aquilo que a gente viu, ouviu e sentiu repetidamente, né? Ou seja, por várias vezes, ou então algo que nos causou forte impacto emocional. Mas, então, eis a questão da diferença do conhecimento para o autoconhecimento. O conhecimento cognitivo, aquele que a gente busca do externo, ele é sim muito válido, tá? Até porque quando a gente tá numa busca do descobrimento do nosso ser, a gente não pode se julgar capaz de fazer todo esse trabalho sozinho. Não, nós não temos essa condição. Precisamos sim buscar no externo, né? Porque tem muita gente que já passou na nossa frente, que já passou por essa jornada, então buscar de alguém que já passou por esse mesmo caminho e que tem a competência de nos ajudar é muito interessante. Então, buscar o conhecimento de fato, sim, é uma ferramenta muito imprescindível, tá? Porém, não é o bastante, porque o conhecimento sem o autoconhecimento, ele nunca vai ser bem usado. Por quê? Conhecer faz parte do processo, tá, gente? A gente precisa usufruir destas fontes, a gente precisa. Até porque a gente precisa aprender a ter empatia com a gente mesmo e entender que nós não somos nada sozinhos. Estamos todos conectados, somos todos um, tá? Até aí tudo bem. Mas aí eu anotei aqui pra vocês, tá? O que acontece? Quando a gente tá na busca pelo conhecimento, a gente acaba, às vezes, se tornando um pouco arrogante porque a gente se sente dono da verdade, né? E não existe uma verdade absoluta. Mas a partir do momento que tu consegue silenciar o teu ego, silenciar a tua mente, aí sim, de fato, tu vai conseguir exercer o que tu buscou fora, tu vai conseguir exercer e colocar em prática no teu dia a dia todo aquele conhecimento cognitivo de uma forma bem leve, bem tranquila, certo? Por quê? Porque o que nos torna seres humanos diferentes é a percepção, certo? A percepção que a gente tem do nosso ser. E isso nenhum conhecimento externo vai trazer pra gente, tá? Eu falo isso porque por muito tempo eu busquei fora e eu não conseguia aplicar tudo que eu buscava, tudo que eu vinha aprendendo, porque eu não entendia de fato que na verdade já estava tudo dentro de mim e que eu só precisava olhar com carinho, olhar com cuidado para o meu eu interior, para aprender a ouvir a minha voz da percepção, para aprender a ouvir a minha voz do meu ser. E aí, quando eu comecei a praticar a meditação, gente, a meditação, ela é muito simples, tá? Ela não é fácil, mas ela é muito simples, porque muitas pessoas acreditam que a meditação é algo difícil, que tu tens que ficar ali durante horas, sentado numa posição de lótus, sem se mexer, sem pensar, sem fazer nenhum movimento brusco, mas não é assim que acontece. A meditação, ela é simplesmente não fazer nada. Simplesmente sentar e sem fazer nada.
tu vai ficar na posição mais confortável que tu te sentir naquele momento, porque também não adianta tu te sentar numa posição de lótus se tu não aguenta ficar naquela posição, tá? Não é necessário. Hoje em dia eu consigo meditar até lavando a louça, é interessante, mas eu consigo. Eu consigo meditar a qualquer momento, basta eu entrar no meu íntimo, que eu já entro em meditação. Então, por que eu tô falando isso pra vocês? Porque é essencial. Não existe conhecimento do ser sem meditar, gente. E o que é o meditar? É meditar, é me falar, me dizer, me ouvir, entende? É silenciar o externo, é silenciar tudo que tá lá fora e ouvir somente a tua voz do teu ser, a tua percepção, te tornar presente totalmente no atual momento. Então, por que é interessante a técnica da respiração, respirar várias vezes profundamente, prestar atenção na tua respiração, prestar atenção no teu diafragma se mexendo, prestar atenção em todas as partes do teu corpo, porque quanto mais tu te torna presente no momento atual, quanto mais tu te torna presente, mais tu te torna uno contigo mesmo. E essa conexão com o teu íntimo é o que vai te levar de fato para a conexão do divino criador, entende? Essa relação que a gente tem com Deus, ela é baseada na relação que a gente tem com a gente. Ninguém consegue ter uma relação próxima de Deus se não tiver uma relação próxima de si mesmo. Isso é fato, gente, isso é fato. Como que a gente vai ter um achego com Deus se a gente não tem um achego nem com a gente mesmo, né? Então, o que eu queria falar pra vocês, que é muito pertinente, tá? Quando a gente nos autoconhece, a gente consegue elevar a nossa fé, né? E elevando a nossa fé fica muito mais fácil passar por esses momentos de crise como a gente tem vivido hoje, né? Então, assim, eu estava pensando, né, refletindo sobre tudo que eu venho estudando, sobre tudo que eu venho me percebendo e me conhecendo. E aí eu fiquei questionando, né, porque assim, a gente vê tantas pessoas agora, nesse momento, desesperadas, e gente, isso é totalmente natural, porque nós somos seres humanos, é de se desesperar sim, né. Mas eu digo assim pra vocês com toda certeza, ter o autocontrole nesse momento, ter a inteligência emocional nesse momento e ter fé de verdade que isso vai se resolver, que isso vai acabar, é o que vai salvar muitas vidas, entende? Porque quanto mais tu absorve o conhecimento do externo, do que tá acontecendo lá fora, que envolve basicamente só o lado ruim da história, quanto mais tu traz isso pra dentro do teu ser, pra dentro do teu íntimo, mais tu te contamina. Então, a gente é tudo aquilo que a gente vê, ouve, sente sobre forte impacto emocional ou então repetidamente, né? Então, por isso que a gente tem que cuidar muito dos nossos sentimentos, da nossa visão, tudo que a gente tá vendo, tudo que a gente tá consumindo, porque tudo que a gente coloca pra dentro da gente é o que a gente se torna, né? Então, se a gente precisa manter o equilíbrio, manter uma saúde emocional, manter uma inteligência emocional, nesse momento não é nada interessante ficar apenas assistindo noticiário ruim, né? Então, eu anotei aqui pra vocês umas coisas muito interessantes que nesses últimos dias eu tenho tido muitos insights, né? Após as minhas meditações, eu passo durante o dia muito intensivamente meditando, né, nos meus pensamentos, e aí eu acabo tendo muitos insights e eu trago tudo pro papel, tá tudo aqui escrito. E eu gostaria de dividir com vocês, tá? A diferença também, não só do conhecimento, como do autoconhecimento, né? Que a gente, como eu expliquei pra vocês, é muito interessante a gente ter o conhecimento, mas só o conhecimento cognitivo do que vem do externo não é o suficiente se tu não silenciar a tua mente e não te autoconhecer, para daí sim conseguir colocar em prática tudo aquilo que tu aprendeu, né? Mas também eu acho muito interessante a gente ter a noção das duas diferenças muito básicas que a gente passa despercebido no dia a dia, que é a diferença entre acreditar e ter a fé. Porque quando a gente acredita em algo, quando a gente acredita que algo vai dar certo, sem ter fé, esse acreditar, mesmo que ele esteja em nível 90%, aquela chance dos 10% de dar errado acontecer é muito grande. Por quê? Porque tu tá apenas acreditando, né? Então, no decorrer do caminho pode surgir alguma coisa que vai te frustrar, que vai te causar uma decepção. Mas a partir do momento que tu tem fé, que tu acredita que Deus está contigo,
que tu acredita na força maior do Criador e que tu acredita que tudo que tá acontecendo é proveniente do que ele acha que é bom pra gente nesse momento, quando tu tem fé nisso, tu vai de olhos fechados e tu entrega nas mãos dele, porque independente do que aconteça, tu sabe que ele está contigo, entende? Então eu fico perguntando, né? Fiquei me perguntando nesses últimos dias o quanto tempo quanto nós estamos dedicando de tempo para a nossa fé. O quanto a gente tem se conectado com a gente mesmo. E eu pergunto isso para vocês, o quanto tu tem se conectado contigo mesmo? O quanto tu tem se conectado para orar um pouco para Deus, para conversar com ele, não somente nos momentos de desespero, nos momentos de angústia, de aflição, mas o quanto tu tem sido grato, o quanto tu tem acreditado que Deus está ali, que de forma invisível Ele está ali contigo, o quanto, né? Então isso é muito importante, a gente ter essa noção de que Deus ele está com a gente independente do que aconteça. E aí quando a gente tem fé, quando a gente vive com a fé, a gente consegue controlar o que tá tudo dentro da gente. Porque o que tá no externo, gente, a gente não tem o poder do controle, né? A gente não consegue controlar o externo. Mas quando a gente tem fé, a gente tem equilíbrio emocional para controlar o que tá dentro da gente. Ou seja, o pânico, o medo, o lado sombra, ele vai se diminuindo porque a gente vai preenchendo com luz, tá? Outra coisa muito interessante que eu achei, assim, de comentar com vocês é que a gente tem que colocar Deus naquilo que a gente não controla, né? Ou seja, aquilo que a gente não controla, a gente coloca Deus. Porque a paz que ele traz pra gente é muito grande, é muito grande. Então, o que tu não consegue controlar, coloca nas mãos de Deus. Mas o que tá dentro do teu controle, eu vou te dizer, assim, sem dó e sem piedade, porque uma vez me disseram isso, e em primeiro momento eu tomei como ofensa, mas depois, quando caiu as minhas fichas, eu vi que aquilo foi o melhor que puderam me dizer naquele momento. O que a gente não controla, a gente coloca nas mãos de Deus. Mas o que está sobre o nosso controle, o que está no teu controle, eu só tenho uma coisa para te dizer. Cria vergonha na tua cara e faz acontecer. O que está no teu controle, levanta e faz acontecer. Porque Deus, ele está aqui para nos movimentar, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Não basta ter fé e largar nas mãos de Deus e dizer que tudo vai resolver, ele que resolva, tá tudo nas mãos deles. A gente tem que entregar nas mãos de Deus, sim, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Aquela pessoa que não é produtiva, que não consegue produzir nada, que não se move, que não busca suas causas, que joga tudo nas mãos de Deus, essa pessoa, ela não vai viver o extraordinário nunca, nunca. E isso é fato, gente. Não tem como viver o extraordinário se a gente for arrogante de achar que Deus tá no controle de tudo e que eu não preciso fazer a minha parte e que tá tudo bem assim. Não, não está tudo bem assim. A gente tem que se movimentar assim, tá? E aí eu fico te perguntando, até quando tu vai deixar que os outros tomem o leme do teu barco, né? Até quando tu vai permitir que terceiros conduzam a tua vida? Então eu quis fazer esse vídeo pra gente ter esse momento de reflexão, porque realmente o conhecimento é muito bom, mas sem o autoconhecimento ele pouco vai nos valer, tá? Acreditar que é possível é muito bom, mas sem ter fé a gente não consegue ter a excelência, porque só acreditar não basta, porque pode acontecer coisas no meio do caminho que te impossibilitam de conquistar aquele objetivo que tu já tinha como certo, que tu já tinha como ganho, e aí tu vai te frustrar, tu vai te causar um sofrimento, talvez até uma depressão. Mas quando tu tem fé, mesmo que aquilo que tu tinha como ganho não aconteça, tu vai acreditar que não aconteceu porque existia um propósito maior, porque Deus está contigo e Ele está à frente das situações, de todas as situações. Então é muito importante que a gente conheça sim, mas que a gente se autoconheça em primeiro lugar. É muito importante que a gente acredite sim, mas que a gente tenha fé em primeiro lugar, porque sem autoconhecimento e sem fé, todo o resto se torna apenas aprendizado, tá bom? Esse é o meu recado de hoje. Eu espero que todas as pessoas que têm me acompanhado e que se conectam com a minha energia consigam tirar algum proveito do que eu falei agora, tá? E esses momentos de crise vai passar, logo mais a gente vai retomar a nossa vida e vai dar tudo certo, com certeza. Um beijo grande no coração de vocês.
Foi muito bom dividir esses pensamentos que eu tenho tido nos últimos dias. Eu agradeço de coração por todas as mensagens que eu recebo. É muito importante para mim o feedback de vocês. Um beijo, fiquem com Deus, tá bom?